Hoje nós vamos ler o livro de Juízes, vamos receber a palavra do Senhor através desse livro. Por que mesmo após eu me tornar filho de Deus, os problemas ainda acontecem? E como eu posso vencer, ter vitória? Então, nós vamos receber resposta através do livro de Juízes. Dentro da sociedade hoje, nós vemos muitos problemas acontecendo. Hoje, através da guerra da Ucrânia e a Rússia, muitos problemas chegaram também em outros países. Tanto no financeiro, quanto no político, quanto no imobiliário. Estamos tendo muitos problemas na sociedade devido a essa guerra. E na América, houve, algumas semanas atrás, um jovem que entrou numa escola e matou muitas crianças. Problemas que nós não vimos acontecer. E aqui no Japão, estamos vivendo um problema de que não temos jovens. Sim, a medicina e a ciência, ela está evoluindo, mas o mundo, ele está com muitos problemas. E quando você procura o início desses problemas, você vê que eles começam nos governantes, nas pessoas que estão no governo. Por exemplo, o presidente da Rússia, o Putin, e o presidente da Ucrânia, porque eles estão querendo ficar em guerra. Hoje nós vemos que muitos países estão sofrendo as consequências. E na América, está acontecendo problemas como esse jovem que com uma arma entrou e matou muitas crianças. E mesmo assim, os Estados Unidos permite o porte de arma, não fazem nada para impedir isso. E também os problemas aqui no Japão, através dos políticos que não sabem como solucionar esse problema, chega a todos nós. Então, quando nós olhamos para esses líderes, para essas pessoas que estão acima, nós não vemos Deus neles, nós vemos escuridão, nós vemos trevas. Sim, Satanás, o diabo, ele utiliza esses governantes, esses líderes que estão acima, para fazer a vontade dele. E quando nós olhamos para esses governantes, nós vemos que eles geralmente fazem meditações. Por exemplo, o Freemason, né? Eles trabalham com a mente, eles trabalham com esse tipo de meditação. No Japão também, muitos políticos, eles acreditam em seitas, em religiões idólatras, como o Tenrikyo, porque, no fundo, existe o trabalho do inimigo. Eles estão em um lugar onde eles precisam desse poder. E quem pode destruir isso é a igreja, são os filhos de Deus. Então, se dentro dos filhos de Deus existe uma pessoa que tem a ideia de eu vou mudar essa situação através do poder de Deus, quantas pessoas pensam isso dentro, que já são filhos de Deus?
Dentro da igreja japonesa, não só dentro da nossa igreja, mas também nas igrejas da Coreia, nós vimos que as igrejas têm poucos jovens. Nós fomos em igrejas em Saga, na semana passada, no campo evangelístico, fomos em igrejas enormes ali, mas não tinham jovens. Existia uma igreja lá que tinha 75 anos. Então, nenhum membro dali, nenhum santo que estava ali tinha essa vontade de eu vou mudar, eu vou alcançar o cume para mudar essa situação através do poder de Deus, sabe? Só tinham pessoas que estavam já no limite delas. Então, hoje, através dessa palavra de Juízes, nós vamos ver uma situação onde o Senhor escolheu o povo de Israel para mudar aquela situação. Mas Israel acabou se transformando, caindo no mesmo lugar que essas pessoas que já moravam ali na Terra Prometida, e eles perderam a força. Sabe, somente o poder de Deus pode mudar toda essa situação que está acontecendo nos líderes, na liderança do mundo. Israel não quis depender do poder de Deus. Eles quiseram resolver através do pensamento dele, da forma deles, da força deles. E eles acabaram pensando, vamos crer nos deuses deles, né, dos cananeus que já estavam ali. Então, eles começaram a crer nos deuses falsos, em vez de crer no único Deus, em vez de crer somente em Jesus Cristo. E nós vemos aqui no livro de Juízes o que aconteceu. Que nós possamos, através dessa palavra, receber e tomar posse da promessa de Deus. Então, o mundo, ele está sendo governado por Satanás. E essa verdade está escrita somente na Bíblia. Não somente o mundo que nós vemos com os nossos olhos, mas quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós vemos que isso é verdade. A Bíblia nos ensina isso claramente. Deus é o Criador que criou o mundo, que criou todas as coisas, que nos criou. A humanidade não veio de uma evolução. Deus criou o ser humano. Hoje, o planeta Terra, ele está girando de uma forma perfeitamente em volta do Sol. Por quê? Foi Deus quem criou perfeitamente. Quanto mais o ser humano pensa na ciência, quanto mais o ser humano busca como esse planeta foi criado, ele só chega na conclusão de que foi criado através de Deus. E o ser humano foi criado à imagem de Deus para estar com Deus, porque quando o ser humano está com Deus, ele verdadeiramente é feliz. Então, nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus, ou seja, com um coração, um espírito. Mas a Bíblia diz que esse ser humano que foi criado por Deus se tornou um escravo de Satanás e agora é governado por Satanás. E como prova disso, nós olhamos que os animais, eles não creem em religiões, eles não idolatram, mas somente o ser humano, desde antigamente, idolatra imagens e crê em seitas e religiões pagãs.
que não existem, que são falsos. Então, nós vemos a prova de que o ser humano ele está sendo governado por Satanás. Nós fomos na semana passada em Saga, na província de Saga, e nós estivemos em um lugar onde eles deixaram permanecer a forma de como as pessoas, né, os japoneses viviam antigamente. Então, tinha as casas ali, tudo do jeitinho de antigamente. Então, naquela aldeia, existia um certo líder espiritual, aonde ele entrava na presença de deuses para trazer mensagem deles para aquela tribo. E, através disso, eles levavam isso para os reis daquela época. Então, ali naquele local que nós estávamos, tinha esse local também que eles faziam esses rituais. E eles se vestiam igual os monges que nós vemos aí nos templos budistas. Essa era a veste deles. Então, eles faziam esse tipo de ritual e até hoje existe esse tipo de ritual aqui no Japão. Então, faz 2000 anos que o povo japonês faz idolatria a imagens, a demônios. E esses demônios é quem governam esse país, através dos líderes. E a Bíblia está falando disso desde sempre. Em qualquer país, geralmente, todos os países, quem fica no governo, quem alcança o governo, por trás dele tem demônios trabalhando. Mas o Senhor nos salvou desse governo. E isso está escrito lá em Êxodo. Quando você vive uma vida idólatra, na sua vida vem muitas destruições e muitas maldições. Então, a história do Japão de 2000 anos é uma história de desastres, é uma história de dor, de sofrimento, e a Coreia também. Por quê? Porque eles continuam fazendo esse tipo de idolatria. Então, não tem como acabar isso. Essa maldição, ela permanece, essa destruição permanece. E isso é em qualquer país. Então, por isso, o Senhor veio para nos salvar. Ele salvou o povo de Israel. Eles eram escravos ali em Êxodo. E ele salvou, tirou eles do Egito. Então, Moisés e Josué foram chamados por Deus para libertar esse povo. E Deus falou, não adorem outros deuses. Ame somente a Deus, a mim. Então, dessa forma, eles foram direcionados por Deus, guiados por Deus até chegar na Terra Prometida. Mas, quando entraram ali na Terra Prometida, eles também começaram a adorar outros deuses, como aquele povo que já estava lá, que já habitava naquele local. Então, como nós vimos em Juízes 21, Juízes 17:6, estava escrito, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo.
Então, eles idolatravam, mas eles falavam assim, os japoneses falam, não, eu não estou idolatrando imagens, eu não estou fazendo idolatria a deuses, eu só estou amando, eu só estou lembrando dos meus antepassados, não é? O que é errado eu ir no cemitério lembrar dos meus antepassados? Os japoneses perguntam isso. Mas, sabe, nós precisamos deixar de lado o que nós pensamos e escutar o que Deus está nos falando. Deus está nos falando, através da palavra dele, que tudo isso são demônios. E que Satanás é quem governa o mundo. E se você continuar fazendo isso, as próximas 3, 4 gerações da sua família vai continuar sofrendo. Então, muitos japoneses falam, não, mas todas as gerações da minha família já vem fazendo isso. Por que é tão errado fazer isso? Por exemplo, os hindus, eles acreditam no hindu, eles entregam a vida deles por isso. Por que eles entregam até a própria vida por causa dessa religião? Porque eles acreditam que isso é o correto, que isso é o certo. Então, eles são destruídos, cada vez mais vem desastre sobre eles sofrem. Então, por quê? Satanás, ele trabalha assim, ele dá um pouquinho de poder para uma pessoa, ele coloca essa pessoa como líder e ele destrói todas as pessoas que estão ali abaixo. A forma que Satanás trabalhou no passado, ele continua trabalhando agora. Ele não mudou a forma que ele trabalha. Ele dá o poder dele para alguns líderes ali no governo, para que eles façam a vontade dele, e ele venha e destrua muitas vidas. Porque Deus mandou o povo de Israel para a terra de Canaã? Para que eles pudessem trazer o reino de Deus. Esse era o propósito. E o propósito de Deus continua. Então, o que é o reino de Deus? O protagonista é Cristo. Não somos nós o protagonista. O protagonista desse reino é Cristo. Então, nós que cremos em Cristo, em Jesus, nós não somos mais nosso dono. Quem é nosso Senhor e nosso dono é Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós pensamos que já sabemos disso e somos enganados, porque estamos fazendo a nossa vontade. Nós falamos, não, a minha família é minha, é eu que governo. Sabe? Não, é a minha vida, eu faço o que eu quiser dela. Então, muitas vezes nós somos enganados. Então, se você tem um negócio, muitas vezes você pensa, não, esse negócio é meu. Isso são pensamentos que Satanás coloca na sua cabeça. Então, vamos olhar para a palavra que nós lemos hoje. Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 1, eles perguntaram, no versículo 1, eles perguntaram, consultaram Deus, o que nós devemos fazer, né? Porque naquele momento não existe, já estava em paz Canaã. Vamos ler lá em Juízes 1:1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Meus irmãos, quando vocês forem decidir alguma coisa, perguntem primeiro a Deus. Não, é porque isso é sobre a minha vida, então eu vou através do meu pensamento. Ou muitas vezes você acaba perguntando para alguma pessoa. Isso quer dizer que você está sendo enganado por Satanás. Por isso que não dá certo as coisas.
Deus nos chamou para que Ele seja o centro da nossa vida, para que Ele seja o protagonista, não nós. Então, nós não podemos viver como antes, quando nós éramos ímpios. Não quer dizer que você pode fazer o que você bem quer. A liberdade não significa fazer o que você quer. Porque se você fizer o que você quiser, você também vai ter que se responsabilizar por todas as suas ações. Então, se você for o seu senhor, se você for o seu dono, pensando assim parece fácil, mas na verdade existem consequências, e essas consequências você vai ter que tomar a responsabilidade por elas. Então acaba sendo mais difícil. Então, quando você for decidir alguma coisa, consulte o Senhor. Talvez você pense que consultando o Senhor, Ele não vai fazer a sua vontade, mas sabe, se acontecer qualquer coisa após você consultar o Senhor, é Ele quem vai se responsabilizar. E isso é um mistério que você precisa saber. Por exemplo, quando nós olhamos para o Carnegie, um americano que foi muito rico, ele colocava uma mesa atrás do gabinete dele. E as pessoas perguntavam, por que tem mais um gabinete aqui, se você é o dono de tudo? E ele respondia, eu sou apenas um funcionário, porque quem senta atrás de mim é o verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. É o dono de todas as coisas que eu tenho. Então, por que os Estados Unidos, a América, se tornou um país cristão naquela época, né? Porque existiam pessoas como Carnegie que entendiam que foi através de Jesus Cristo que ele se tornou um super milionário, que foi por causa de Jesus Cristo, todas as coisas que ele conseguiu. Mas hoje nós olhamos para pessoas ricas como Bill Gates e todos as pessoas bem-sucedidas, e nós olhamos também para o presidente dos Estados Unidos hoje, nós vemos que são pessoas que acham que eles são donos da vida deles. Então, por isso, os Estados Unidos hoje não é mais uma grande potência. E conforme eles vão perdendo essa essência de antigamente, eles vão caindo. E isso vai afetar os outros países. Antigamente, existiam pessoas que o principal da vida deles era Deus, era Jesus Cristo, era a igreja. Então, por isso, em todas as vezes que os Estados Unidos, quando eles iam apresentar os presidentes, eles colocavam a mão em cima da Bíblia, isso mostrando que quem governar aquele país era Deus. Então, por que nós também estamos aqui todo domingo? Porque domingo é o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui diante do Senhor, recebendo a mensagem dele. Quando nós andamos conforme a orientação da palavra, nós temos vitória. E o que é a palavra? A palavra do púlpito. Em Atos 2:42 está escrito que a igreja primitiva, eles andavam segundo a vontade do Senhor. Está escrito, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retirasse. Nós precisamos segurar firme a palavra do Senhor para que nós possamos vencer. Nós não podemos viver segundo a nossa
os nossos pensamentos, achando que nós sabemos de todas as coisas. Então, realmente, o individualismo, ele é algo assustador. O Senhor, ele nos dá a palavra dele através da mensagem, através da igreja. E ele não dá somente para o individual, mas ele dá para toda a igreja. Então, se você é um membro de uma igreja, você precisa tomar posse dessa palavra que ele está falando para toda a igreja, porque ele quer que a igreja seja uma só. Ele quer unificar. Mas se não for assim, por exemplo, se todas as pessoas pensarem, não, eu vou fazer o que eu acho que é certo, então não existiria igreja. Porque se cada um pensar individual o que acha, não tem como se reunir, não tem como ser um. E aí você vai acabar pegando um evangelho diferenciado de outro, e isso não tem como se unificar. Então, o Senhor, ele traz você aqui na igreja para que você possa tomar posse, para que todos nós possamos receber a mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo evangelho. Por exemplo, vamos supor que você se tornou a pessoa mais rica do mundo. Será que Deus nos deu essa riqueza para que nós possamos viver melhor do que todas as pessoas do mundo? Não. Se ele te fez rico, é para que você possa sustentar a igreja, para que a igreja possa fazer a grande comissão. Por exemplo, a igreja presbiteriana da América, quando um pastor falece naquela igreja, eles dão toda a herança daquela pessoa para a igreja. E a igreja primitiva fazia a mesma coisa. Igreja significa tudo. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Então, se você entende isso, você sempre vai receber respostas do Senhor. Porque nós recebemos bênção para que nós possamos abençoar a igreja. Porque a igreja é o reino de Deus. Então, por isso, não precisamos ficar ansiosos pelo que nós vamos comer ou que nós vamos beber. Como está escrito em Mateus 6,33, busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se você quiser ter uma vida de fé conforme como você pensa, não vai dar certo. Que nós possamos entender isso hoje. Então, como nós podemos crer na palavra que Deus está falando, sem nos desequilibrar? Nós precisamos receber poder espiritual. Se nós não temos poder espiritual, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Esse poder espiritual nós recebemos quando nós escutamos o Evangelho, a palavra de Deus. Quanto mais nós escutamos o Evangelho, mais nós recebemos poder. Como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Então, o que eu devo escutar? Escutar sobre Cristo. A fé vem pelo ouvir, ouvir sobre Cristo. Porque Cristo foi quem solucionou todos os problemas. E quando nós escutamos isso, nós vamos recebendo mais fé. Há 2000 anos atrás, Cristo solucionou todos os nossos problemas.
E muitas vezes, quando nós estamos diante de um problema, nós esquecemos disso e acabamos nos enganando, queremos resolver os problemas como se eles existissem. Por exemplo, as pessoas da Igreja Católica, eles acreditam que o problema deles não foram solucionados. Então, eles vivem como se estivessem no inferno. Todas as religiões são dessa forma. Eles acham que através da força deles, eles vão solucionar os problemas que vêm. Eles vão solucionar o pecado deles. Eles acham que através da força dele, eles vão vencer Satanás, o diabo. Isso é impossível. Através da nossa força, isso é impossível. Por isso Deus mandou Cristo, porque Cristo, ali naquela cruz, solucionou todos os nossos problemas. Como está escrito em João 19:30. Está consumado. Isso é maravilhoso, quando você apenas crê nisso. Todos os seus problemas são solucionados. Todos os nossos pecados foram perdoados. E muitas vezes você pensa, não, eu ainda sou pecador. Se você ficar acreditando assim, vai vir sim problemas. Então, o tema da nossa palavra hoje é: não viva uma vida religiosa com seus próprios pensamentos. É um tema forte, eu sei. Mas, se eu for simplificar isso, Deus falando para nós: olhe somente para mim, o teu Deus, e não para outros deuses. Então, se nós crermos e confiarmos somente no Deus verdadeiro, se nós entendemos isso de forma errada, por exemplo, no segundo culto das 10 horas, um irmão entendeu de forma errada isso, e ele foi embora bravo. Se você entender errado o que eu estou falando aqui, a palavra de hoje, você vai tomar como lei, e não como graça. E, na verdade, Jesus Cristo já consumou na cruz. Nós estamos na graça. Nossa vida, toda a nossa vida, foi resolvida naquela cruz. Foi consumada. Então, eu não preciso ser o protagonista, eu não preciso ser dono da minha vida. Eu não preciso depender de outros deuses. Eu só preciso crer em Cristo. Então, ele se torna, no momento que eu creio, ele se torna o dono da minha vida. Ele se torna o meu Senhor. E isso é adoração. Isso é oração. Então, nós que fomos salvos, o que nós devemos fazer? Apenas adorar a Deus. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais poder nós recebemos, mais força. Então, como está escrito em Marcos 11:17, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando eu adoro Deus, escuto o evangelho verdadeiro e oro, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui após 50 dias, né? Chegou o Pentecoste. E quando nós cremos nisso, quando nós oramos, nós recebemos poder. Quando nós participamos dos cultos da manhã, nós recebemos poder. Nós recebemos convicção. Eu sou filho de Deus. Eu fui salvo por Deus. Você começa a ter a convicção de que você foi salvo, a convicção da vitória, a convicção da resposta, a convicção da orientação de Deus, a convicção do perdão dos seus pecados. Então, por isso, você recebe poder para lutar e vencer a escuridão. Hoje, o mundo está sendo governado por pessoas
que por trás delas, quem está governando é Satanás. E eles vão levar essas pessoas para a escuridão, para a destruição. Não mudou as coisas do passado e de agora, do presente. Quem pode mudar isso, essa realidade, é somente a igreja e os filhos de Deus. Nós, que somos filhos de Deus, basta nós recebermos esse poder espiritual e mudar o espiritual desse país. Hoje nós lemos o livro de Juízes, e Juízes significa líder, significa líderes. Naquela época não existia rei, existiam líderes, juízes, que decidiam todas as coisas. Então, como naquela época não existia reis, então tinha esses líderes, esses juízes, porque senão o povo ia ter que fazer o que os reis que estavam ali dos outros povos faziam. Então, o que Deus está falando? Levantar juízes, levantar líderes. E quem é esse líder? São os 70 discípulos. Através do poder de Cristo, através da graça de Cristo. Você se tornar um discípulo que leva as pessoas que estão no seu local, onde Deus te posicionou, para o lugar correto, para o caminho correto. Então, quando nós adoramos, oramos, entendemos quem nós somos, para que missão Deus nos chamou, então Deus levanta essas pessoas ali. Jesus, ele nos prometeu, ele nos fez uma promessa. Levantem discípulos de todas as nações. Então, se você vai levantar discípulos, você também vai receber poder. Jesus Cristo, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, está com você. Ele prometeu, eu estarei com vocês. Ele está lá no trono, mas ele também está conosco. E através dessa bênção que nós recebemos, dessa graça que nós recebemos, nós vamos nos tornar um dos 70 discípulos e vamos levantar também na nossa volta outros 70 discípulos. Então, hoje, como não existe esses 70 discípulos, muitas pessoas estão perecendo, fazendo idolatrias aqui no Japão. Muitos cristãos vivem como se fossem ímpios ainda, porque ainda não entenderam, não compreenderam a vontade de Deus. Que nós possamos receber esse poder, essa força espiritual, que nós possamos nos tornar esses 70 discípulos e que nós possamos vencer. E também que nossos remanescentes possam, daqui a alguns anos, alcançar esses lugares, como a se tornarem líderes aqui nesse país. E para isso, nós precisamos abrir igrejas nessas cidades grandes. Por exemplo, os políticos no Japão, eles estão reunidos em Osaka. Então, que os nossos irmãos que estão em Osaka, nós precisamos levantar um sistema ali, para que eles possam orar, para que eles possam adorar a Deus com mais força. Nós não podemos ser cristãos que vêm somente para a igreja e vai embora, simplesmente vem, participa do culto e vai embora. Não! Nós somos chamados para guerrear espiritualmente. Por isso, para que nós possamos fortalecer as igrejas dessas cidades grandes do Japão, por exemplo, hoje, os nossos presbíteros e o nosso pastor Tsurumi Mikiya estão lá em Tóquio. E também as outras regiões
precisam estar firmes e fortes. Por isso precisamos da ajuda dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, para trabalhar forte nessas regiões, através do poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, o poder do Senhor. Nós vamos nos tornar líderes e mudar essa situação. Olhe para o livro de Juízes. Por que eles estavam fazendo o que eles bem entendiam? Porque naquela época não havia rei em Israel. Ou seja, que nós possamos nos tornar juízes, líderes, os 70 discípulos, e mude a situação do Japão. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Que nós possamos nos tornar como juízes, Pai, como os 70 discípulos, através do poder de Cristo, através da autoridade de Cristo, que nós possamos viver. Que nós possamos, Senhor, todos os dias te aceitar. Que nós possamos, Senhor, todos os dias obedecer a tua palavra, estar diante de ti. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar poder, Senhor. Que nós possamos nos tornar, Senhor, aqueles que vão mudar a cultura, as situações. Que os nossos remanescentes possam, Senhor, se tornar os líderes do futuro, Pai. Que o Senhor possa derramar poder sobre nós. Senhor, que através do Japão, o Japão possa se tornar um país evangélico, que através do Japão nós possamos alcançar todo mundo. Em nome de Jesus, amém.